Chuva martelava contra a pele de Arya enquanto ela corria. Sem casaco, sem telefone, sem plano. Apenas o ardor em seus pulmões e o terror arranhando seu peito. Atrás dela, a voz de Derek cortou através da tempestade. Você pensa que pode me deixar, Arya? Continue correndo. Continue correndo. Seus pés descalços batiam contra o pavimento molhado. Sangue escorria de seu lábio partido. A contusão em suas costelas gritava a cada respiração. 3 anos ela tinha acreditado em suas desculpas, suas promessas, suas mentiras. Esta noite, quando suas mãos se fecharam em sua garganta, ela finalmente entendeu. Próxima vez, não haveria uma próxima vez. Uma luz dourada apareceu através da chuva. O Avalon Grand Hotel, o mais fino de Manhattan. Arya irrompeu pelas portas, pingando em pisos de mármore. O recepcionista noturno olhou para cima. Ela não parou. Ele está vindo, ele está sempre vindo. Ela correu até encontrar uma porta deixada aberta. Uma suíte. Um armário. Arya se apertou no canto, escondida atrás de ternos de seda e casacos de cachemira. Sua mão apertou sobre sua boca para silenciar sua própria respiração. Passos no corredor. A voz de Derek pingando com um falso charme, perguntando se alguém tinha visto uma jovem mulher confusa. Então passos diferentes, mais lentos, deliberados. Este é o meu andar, uma voz de homem, fria, autoritária. Eu sugiro que você saia. Estou apenas procurando por minha noiva. Ela não está aqui e você tem 5 segundos antes que minha paciência se esgote. Silêncio, então passos recuando. Arya exalou. A porta do armário se abriu, luz inundou, e parado ali estava um homem com olhos cinza-aço e um rosto esculpido da sombra. Lorenzo Castellano não perguntou por que ela estava se escondendo em seu armário. Ele simplesmente disse, ele não vai te tocar novamente. Arya tinha escapado de um monstro esta noite. Ela não tinha ideia de que tinha acabado de cair nos braços de outro. Ou tinha ela. Isto é apenas o começo. Curta e siga para ver o que acontece quando Arya descobre a verdade sobre o homem que a salvou. Compartilhe isto com um amigo que não consegue resistir a um romance proibido. A próxima parte lançada em breve. Arya estava ali, seus pés pregados ao chão do guarda-roupa. Luz derramou do quarto além, afiada o suficiente para picar seus olhos. No entanto, ela ainda podia ver o homem na frente dela com perfeita clareza. Ele tinha pelo menos 1,85, ombros largos, vestido em um terno preto impecavelmente adaptado, o tipo que Arya sabia que valia 1 ano inteiro de seu salário de enfermeira. Mas o que a prendia no lugar, o que ela não conseguia desviar o olhar, eram seus olhos, cinza-aço gelados, fixos nela com uma compostura tão estranha que parecia irreal. Como se descobrir uma mulher encharcada e machucada dentro de seu armário fosse algo que acontecia todos os dias. Arya deu um passo para trás, seu instinto de sobrevivência gritando dentro de seu crânio. Corra, corra agora mesmo, ela se virou, pronta para disparar para a porta. Mas sua voz cortou o movimento. Se você correr para lá agora, ele ainda está esperando no corredor. Arya congelou. Ele estava certo. Derek ainda estava lá fora. Derek estava sempre lá fora. Ela se virou para o estranho, seu coração batendo forte. Ele não se aproximou. Ele não estendeu a mão para ela. Ele apenas ficou onde estava, mantendo sua distância, como se entendesse que qualquer movimento súbito poderia fazê-la entrar em pânico. Então ele tirou um telefone do bolso de seu paletó, discou Enzo e começou a falar, mas não em inglês, em italiano. Sua voz mudou completamente. Ainda baixa, ainda fria, mas agora afiada com algo mais agudo. Poder, comando, Lorenzo. Há um homem chamado Derek neste andar. Certifique-se de que ele saia do hotel. Agora Arya não entendeu cada palavra, mas ela ouviu o suficiente. Ela ouviu o nome de Derek. Ela ouviu um tom que não permitia desacordo. E mais do que tudo,
Ela ouviu a resposta do outro lado. Breve, obediência absoluta. Nem uma única pergunta. O homem encerrou a chamada e deslizou o telefone de volta para seu bolso como se ele tivesse acabado de pedir comida, não dado uma instrução para ter alguém removido. Arya engoliu em seco. Ela tinha vivido em Nova York tempo suficiente para saber que nem todos falavam assim. Nem todos tinham alguém pronto para cumprir ordens à meia-noite sem perguntar por quê. Quem é você? A pergunta escapou antes que Arya pudesse pará-la. O homem a observou por um longo momento e então, em vez de responder, ele disse algo mais. Você precisa de um médico. Minha irmã estará aqui em 10 minutos. Arya piscou. Um médico? Não a polícia? Ela tinha se preparado para ser interrogada, para ser duvidada, para ser forçada a explicar por que ela tinha estado escondida no quarto de um estranho. Mas ele não fez nada disso. Por que você está me ajudando? Arya perguntou, sua voz rouca de exaustão e muitas lágrimas. Você nem sabe quem eu sou. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, seu olhar desviou para baixo e parou em sua garganta. Arya sabia o que ele estava vendo. A contusão em forma de mão que Derek tinha deixado quando ele tinha apertado seu pescoço esta noite. A mandíbula do homem apertou. Algo passou por aqueles olhos cinza, rápido demais para Arya nomear, mas claro o suficiente para ela sentir. Não era pena, era raiva. Eu não preciso saber quem você é para saber que você precisa de ajuda. Sua voz permaneceu calma, mas era mais fria do que antes. Fria à maneira de alguém segurando algo de volta. Então ele se virou e caminhou em direção à sala de estar. Saia. Você não pode ficar em um armário a noite toda. Arya hesitou por um segundo, então seguiu. Ela não tinha nenhuma outra escolha. A suíte era maior do que ela tinha imaginado. Móveis escuros e elegantes, o tipo de luxo silencioso que você não podia comprar com dinheiro comum. O homem a levou a um sofá cor creme, pegou uma toalha quente de algum lugar e a colocou ao lado dela. Ele não a entregou a ela. Ele não a tocou. Ele simplesmente a colocou lá e recuou. Arya sentou, suas mãos tremendo enquanto ela pegava na toalha. Ela permaneceu cautelosa, ainda rastreando cada saída, ainda pronta para correr se tivesse que. Mas algo era diferente aqui. Algo que ela não tinha sentido em 3 anos. Este homem podia ser qualquer um. Ele podia ser perigoso. Ele podia ser outro tipo de diabo. Mas pelo menos ele não era Derek. Pelo menos ele não olhava para ela como propriedade. Pelo menos ele manteve sua distância. A campainha tocou, quebrando o silêncio. O homem se levantou e foi até a porta. Minha irmã está aqui. A porta se abriu e uma mulher entrou. Arya olhou para ela e sentiu um choque de surpresa com o contraste. Se Lorenzo era escuridão, então esta mulher era luz, mais jovem que ele, talvez por volta de 29 ou 30, com longos cabelos pretos e quentes olhos castanhos. Ela vestia roupas simples, sem maquiagem, e carregava uma bolsa médica profissional. Esta é Gianna, minha irmã, Lorenzo disse ríspido. Ela é médica. Gianna não perguntou por que havia uma estranha encharcada e machucada na suíte de seu irmão. Ela apenas deu à Arya um pequeno e gentil sorriso, colocou sua bolsa e sentou ao lado dela. Deixe-me dar uma olhada nessas lesões. Sua voz era suave, mas profissional. Suas mãos se moveram rapidamente, verificando as contusões na garganta de Arya, suas costelas, seu lábio inchado, os arranhões ao longo de suas pernas. Cada movimento era preciso, proposital. Arya entendeu de uma vez que esta não era alguém que tinha apenas aprendido de livros didáticos. Gianna era uma médica de verdade, o tipo que tinha visto feridas o suficiente para parar de se chocar com qualquer coisa. Lorenzo tirou seu telefone e pisou na varanda para atender uma chamada. Através do vidro, Arya o viu parado ali, costas retas, ombros tensos, sua voz baixa carregando fracamente, mesmo que ela não pudesse distinguir as palavras. Nenhum osso quebrado,
Giana disse enquanto ela enfaixava a lesão na mão de Arya. Mas estas contusões levarão algumas semanas para desaparecer. Você precisa de descanso. Ela pausou e olhou para Arya com olhos que não julgavam. E você precisa estar em algum lugar seguro. Arya ficou quieta por um momento. Então ela não conseguiu segurá-lo. Seu irmão, que tipo de homem é ele? As mãos de Diana pararam, seu olhar desviando para a varanda onde Lorenzo ainda estava ao telefone. Ela parecia escolher suas palavras cuidadosamente. Meu irmão é um homem perigoso, ela disse por fim. Mas não para pessoas inocentes. Arya não sabia como responder. Giana continuou, sua voz mais suave agora. Ele não acredita no amor. Ele apenas acredita na lealdade. Alguém o traiu anos atrás. Alguém em quem ele confiava completamente. Desde então, ele não deixou ninguém se aproximar. Ninguém exceto família. Ela olhou de volta para Arya. Mas se ele decidir proteger alguém, ele o fará até o fim. É assim que ele ama, mesmo que ele nunca admita. A porta da varanda se abriu e Lorenzo voltou para dentro. Ele olhou para Giana, então para Arya. Dererick deixou o hotel. Sua voz não tinha emoção. Enzo garantiu que ele não voltará esta noite. Arya soltou um suspiro, mas a tensão ainda a agarrava. Esta noite, sim, mas e amanhã? E os dias depois? Lorenzo pareceu lê-lo em seu rosto. Você dormirá aqui. Eu ficarei na sala de estar. Não era uma oferta, era uma declaração. Arya abriu a boca para argumentar, para dizer que ela não podia ficar na casa de um estranho, que ela não queria dever nada a ninguém. Mas seu corpo a traiu. Exaustão pesava em seus ombros, suas pálpebras, cada articulação dolorida. Ela não tinha mais força para correr. Giana apertou a mão de Arya gentilmente. Você está segura aqui. Confia em mim. Então ela se levantou, abraçou Lorenzo rapidamente e partiu, deixando Arya sozinha com o homem misterioso. Lorenzo apontou em direção ao quarto. Você deveria descansar. O quarto era mais luxuoso do que qualquer lugar onde Arya já tinha dormido. Uma cama larga com lençóis brancos macios, cortinas de veludo pesadas, o fraco cheiro de sândalo. Ela se deitou, fechou os olhos, mas o sono não viria. Toda vez que ela começava a afundar, o rosto de Dererick surgia em sua mente, suas mãos, sua voz. Você pertence a mim, Arya. Você sempre pertencerá a mim. Ela se endireitou bruscamente, suor frio escorrendo por sua pele. Incapaz de dormir, Arya saiu furtivamente para a sala de estar. A suíte estava lá afogada em escuridão, iluminada apenas pelo brilho da cidade escorrendo através do vidro. E Lorenzo estava sentado lá. Ele não estava dormindo. Ele estava simplesmente sentado no escuro. Um copo de licor em sua mão, olhando para a chuva ainda caindo além da janela. Ele sabia que ela estava lá antes que ela pudesse falar. Não consegue dormir. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Arya caminhou mais perto e sentou na cadeira em frente a ele, mantendo sua distância. Silêncio se estendeu entre eles. Então Lorenzo perguntou, sua voz baixa na noite. Você tem para onde ir? Família, amigos, Arya pensou sobre sua vida. Seus pais tinham morrido quando ela tinha 6. Ela tinha crescido em um orfanato, sem parentes e amigos. Dererick a tinha isolado de todos. Zoe era a única restante, uma restante, mas ela não podia ir para a casa de Zoe. Dererick olharia lá primeiro. Trabalho? Ela tinha pedido demissão porque Dererick não queria que ela trabalhasse. Não, Arya disse, sua voz oca. Eu não tenho nada. Lorenzo a estudou por um longo tempo. Seus olhos cinza não suavizaram com pena, não endureceram com julgamento. Eles apenas observaram, mediram. Então você ficará aqui até que o faça. Arya não sabia o que dizer. Ela assentiu, se levantou e voltou para o quarto. Desta vez, quando ela se deitou, a exaustão finalmente venceu. Ela caiu no sono e, pela primeira vez em 3 anos, ela não teve pesadelos. Estou dormindo na casa de um estranho.
Esse foi seu último pensamento antes que a consciência se dissolvesse. Mas eu me sinto mais segura do que jamais me senti ao lado de Derek. Luz do sol derramou pela janela e acordou Arya. Ela permaneceu imóvel por um momento, olhos fechados, tentando se lembrar onde estava. Então a noite passada voltou apressada. A chuva, Derek, a fuga, o armário. Lorenzo. Ela abriu os olhos e olhou para um teto desconhecido. Não o apartamento de Derek. Não o inferno familiar. Manhãs com Derek sempre tinham começado com medo. Ela acordava e a primeira coisa que ela fazia era ouvir, tentando adivinhar que tipo de humor ele estaria hoje. Alegre, irritado, furioso. Uma vez ela tinha acordado com um punho em seu cabelo, Derek a arrastando da cama porque ela ousou dormir até tarde em vez de fazer café da manhã. 1000 dias de medo constante. Era uma vida de inferno disfarçado de promessas e desculpas chorosas. Mas esta manhã, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Arya acordou sem medo. Ela se sentou e olhou ao redor do quarto. Na cadeira ao lado da cama, alguém tinha arrumado roupas novas. Um suéter macio cor creme, jeans, roupa íntima com a etiqueta ainda, exatamente seu tamanho. No banheiro, ela encontrou uma escova de dentes nova, shampoo, sabonete líquido, tudo o que ela precisava. Alguém tinha preparado tudo enquanto ela dormia. Lorenzo ou Gianna. Ela não sabia se sentir grata ou inquieta. Depois que ela tomou banho e se trocou, Arya entrou na sala de estar. Lorenzo já estava lá, parado perto da mesa de jantar com uma xícara de café em sua mão. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Ele parecia menos aterrorizante do que na noite passada, mas ele ainda carregava um tipo de autoridade que ela não podia ignorar. Ele olhou para ela e deu um pequeno aceno. Dormiu bem? Arya estava prestes a responder quando a porta doce se abriu. Um homem entrou sem bater, sem perguntar, como se ele tivesse o direito de ir e vir sempre que quisesse. E talvez ele tivesse. Ele era alto e de ombros largos, com uma longa cicatriz correndo de sua têmpora até sua maçã do rosto. Seus olhos eram frios como pedra. E quando eles varreram sobre Arya, ela se sentiu pesada, avaliada, medida para saber se ela era uma ameaça. Ele falou com Lorenzo em italiano, rápido e cortado. Lorenzo respondeu com algumas palavras. Então o homem mudou para inglês. Dom Castellano. A família Bernetti quer se encontrar sobre o acordo desta noite. Eles estão esperando por confirmação. Arya ficou imóvel. Acordo de família do amanhecer. Ela não tinha que ser um gênio para juntar essas peças. Qualquer um que tivesse vivido em Nova York tempo suficiente sabia o que essas palavras significavam. Máfia. Lorenzo Castellano era máfia, não apenas um membro comum. Amanhecer. O chefe, Arya, estava ali, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Ela sentiu o olhar do homem marcado prendê-la no lugar. Lorenzo olhou para ela, também. E naquele momento, ele soube. Ele soube que ela tinha ouvido, entendido. O homem marcado, Enzo, percebeu isso também. Sua mão se moveu em direção à sua cintura por instinto, onde algo estava certamente escondido sob seu paletó. Mas Lorenzo levantou uma mão, sinalizando para ele parar. Enzo obedeceu de uma vez, mas seus olhos nunca deixaram Arya. Lorenzo não explicou. Ele não pediu desculpas. Ele não se justificou. Ele apenas olhou para ela, olhos cinza e ilegíveis. Agora você sabe quem eu sou. Sua voz era tão calma como se ele estivesse falando sobre o tempo. A questão é, você ainda quer ficar aqui ou você quer voltar para ele? Arya estava ali, pega entre duas escolhas. Voltar para Derek, o inferno familiar, onde ela sabia exatamente como ela seria tratada. Sabia exatamente que dor a esperava. Ou ficar com Lorenzo, o diabo desconhecido, o homem que ela não sabia nada a não ser que ele era máfia e ele a tinha salvado na noite passada. Mas havia uma diferença.
Derek a fazia ter medo. Toda vez que ele entrava em um quarto, seu coração batia contra suas costelas. Suas mãos tremeriam. Seu corpo se dobraria sobre si mesmo como se preparando para o próximo golpe. Mas Lorenzo não. Parada aqui neste quarto com o chefe da máfia e seu executor, Arya não estava com medo. Ela não entendia por quê. Talvez ela estivesse muito exausta para sentir medo. Talvez ela tivesse atingido seu limite. Ou talvez, apenas talvez, havia algo na maneira como Lorenzo a tinha tratado na noite passada. A maneira como ele manteve sua distância, a maneira como ele nunca a tinha tocado sem consentimento que a fazia se sentir segura. Silêncio se estendeu. Enzo ainda estava ali, esperando. Lorenzo ainda observava, paciente. Arya engoliu em seco e fez sua escolha. Eu estou ficando. Lorenzo assentiu, lento e medido, como se fosse a resposta que ele esperava, como se ele tivesse sabido o tempo todo o que ela escolheria. Enzo olhou para Arya mais uma vez, suspeita ainda em seus olhos, mas ele não falou. Ele trocou mais algumas palavras com Lorenzo em italiano. Então partiu, puxando a porta para fechar atrás dele. Lorenzo deslizou a xícara de café em direção à Arya. Coma o café da manhã. Você precisa de sua força. A Arya bebeu seu café em silêncio, mas a pergunta, queimando em sua mente, recusou-se a se acalmar. Ela observou Lorenzo, que estava lendo algo em seu telefone, seu rosto tão ilegível como sempre. Finalmente, ela não conseguiu mais segurá-lo. Por que você me ajudou? Lorenzo olhou para cima, seus olhos cinza encontrando os dela. O que você quer de mim? Arya prosseguiu, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para trocar. Eu sou apenas uma mulher fugindo do meu ex-noivo. Por que alguém como você se importaria? Ela esperou que ele dissesse algo. Talvez ele admitisse que a achava atraente. Talvez ele quisesse algo em troca. Um serviço, um juramento de lealdade, qualquer coisa. Ninguém dá nada de graça neste mundo. Ela tinha aprendido essa lição há muito tempo, mas Lorenzo apenas olhou para ela, sua expressão inalterada. Eu odeio homens que batem em mulheres. Sua voz estava calma. Não havia outra razão. Então ele se levantou e foi embora, deixando Arya sentada ali sozinha com seu café esfriando em suas mãos. Ela não sabia se acreditava nele. Os dias que se seguiram moveram-se em um ritmo estranho. Arya ficou na cobertura de Lorenzo, e pouco a pouco ela começou a se recuperar. As contusões em sua garganta mudaram de roxo para amarelo, então lentamente desapareceram. Suas costelas pararam de doer quando ela respirava. Seu lábio curou. Seu corpo se curou e seu espírito começou a se curar com ele. A cobertura era maior do que qualquer lugar onde ela já tinha morado. Uma sala de estar com vidro do chão ao teto que dava para toda Manhattan. Uma cozinha moderna e elegante com uma ilha de mármore. Seu quarto tinha seu próprio banheiro e uma pequena varanda. Tudo era luxuoso, caro, impecável, mas vazio. Arya percebeu que depois de alguns dias, esta cobertura não tinha sinais de vida. Sem fotos de família nas paredes, sem lembranças nas prateleiras, sem livros deixados em uma mesa, nada pessoal. Como se Lorenzo meramente existisse aqui. Em vez de viver, eles raramente falavam. O café da manhã passava em silêncio, Lorenzo lendo as notícias ou rolando em seu telefone. Arya comendo e tentando não olhar para ele. Às vezes eles se cruzavam no corredor, seus olhos se encontrando por um segundo antes de desviar. Lorenzo sempre manteve sua distância. Ele nunca entrava em seu quarto a menos que ela o convidasse. Ele nunca a tocou. Ele nunca ficou muito perto. Como se ele entendesse que ela precisava de espaço, precisava de tempo, precisava do senso de segurança que Derek a tinha despojado durante o tempo deles juntos. Gianna veio uma vez, carregando sua bolsa médica e uma caixa de doces. Ela verificou as lesões de Arya
e assentiu com aprovação quando viu que estavam curando bem. Então elas sentaram com chá e conversaram sobre coisas comuns, o tempo, bons restaurantes em Manhattan, filmes novos. Gianna não perguntou sobre Derek. Ela não perguntou sobre o passado. Ela apenas falou com Arya como se fossem amigas. E Arya percebeu que ela tinha esquecido como era ter alguém falando com você sem julgar, sem controlar, sem exigir. Conforme os dias passavam, Arya começou a notar pequenos detalhes sobre Lorenzo. Ele acordava cedo, sempre na sala de estar antes que ela estivesse, café já feito. Ele trabalhava constantemente, seu telefone tocando sem fim. Mas nenhuma das chamadas jamais soou pessoal, sem amigos ligando, sem amante mandando mensagem. Ninguém. Ele jantava sozinho, geralmente por volta das 10 ou 11 da noite, quando seu trabalho finalmente terminava. Ele bebia sozinho na varanda, observando a cidade. Ele morava nesta cobertura de milhões de dólares. E, no entanto, ninguém esperava que ele voltasse para casa. Uma noite, Arya não conseguiu dormir. Ela entrou na sala de estar, querendo pegar um copo de água, mas ela parou quando viu uma figura na varanda. Lorenzo estava ali sozinho, olhando para Manhattan. Ele não sabia que ela estava observando. E pela primeira vez, Arya viu algo diferente nele. Não frieza, não poder, solidão. Estava na curva de seus ombros, na maneira como ele estava, no espaço vazio ao redor dele que ninguém preenchia. Este homem podia fazer uma cidade inteira tremer, Arya pensou. Mas quem está com ele quando a noite chega? Ela voltou para o quarto sem pegar água, sem fazer um som. Mas a imagem de Lorenzo parado sozinho no escuro não sairia de sua mente, e ela percebeu que talvez eles não fossem tão diferentes afinal. Eles estavam ambos fugindo de algo. Eles estavam ambos sozinhos. Eles apenas o vestiam de maneiras diferentes. Uma semana passou. Arya começou a se acostumar com o ritmo da vida na cobertura de Lorenzo, acostumada ao silêncio, acostumada à distância respeitosa entre eles, acostumada ao sentimento de segurança que ela tinha esquecido por muito tempo. Mas ela sabia que não podia durar para sempre. Derek ainda estava lá fora, e Derek nunca largava. Lorenzo a arranjou com uma linha segura para contatar Zoe, o tipo de telefone que não podia ser rastreado, um número que não podia ser rastreado. Ela ligou para sua amiga uma tarde enquanto Lorenzo estava fora, seu coração batendo rápido enquanto ela ouvia o toque. Arya! A voz de Zoe irrompeu grossa com preocupação. Onde você está? Você está bem? Eu estou bem, Arya disse tentando manter sua voz firme. Eu estou em algum lugar seguro. Zoe silenciou por um segundo. Então sua voz baixou. Derek está ficando louco te procurando. Ele contratou um investigador particular. Ele está perguntando em todo lugar. Ele até veio na minha casa 2 vezes. Ele não está desistindo, Arya. Ele nunca vai desistir. Arya fechou os olhos. Ela sabia. Ela sabia que Derek a via como sua propriedade, como algo que ele possuía. E Derek nunca deixava ninguém pegar o que pertencia a ele. Arya, a voz de Zoe hesitou. Eu ouvi algo. Você se lembra quando você foi hospitalizada 2 anos atrás? Quando Derek te bateu tão mal que você teve costelas quebradas, Arya lembrou. Ela lembrou cada detalhe. A dor rasgando através de seu peito quando ela tentava respirar. Sangue no chão. Derek parado sobre ela. Seu rosto corado de raiva porque ela ousou responder. Então o hospital, as perguntas do médico e sua mentira. Eu caí da escada. Ninguém acreditou, mas ninguém insistiu mais. A família de Derek pagou para calar o hospital. Zoe disse, sua voz tremendo. Eles têm registros, Arya. Registros reais. Se você falar, se você apresentar essa evidência, Derek poderia ser processado. Arya ficou fria. Ela não tinha sabido. Ela sempre tinha pensado que não havia prova. Nenhuma maneira de mostrar. Ninguém acreditaria em uma menina órfã contra o filho da família legal mais poderosa de Nova York. Mas os registros ainda estavam lá.
A evidência ainda existia. O som da porta abrindo fez Aria se encolher. Lorenzo entrou e ela encerrou a chamada rapidamente. Eu tenho que ir, ela disse rápido. Eu te ligo de volta. Lorenzo olhou para ela como se ele pudesse ler tudo o que ela estava tentando esconder. Ele não perguntou com quem ela tinha estado falando. Em vez disso, ele deu um passo à frente e colocou um arquivo grosso na frente dela. Eu tenho investigado Derek desde a primeira noite. Arya olhou para o arquivo, então para Lorenzo. Ele assentiu, sinalizando para ela abri-lo. Ela o fez e o que ela viu tirou seu fôlego. Tudo estava aqui. Fotografias de suas lesões de registros hospitalares, mensagens ameaçadoras que Derek a tinha enviado ao longo dos últimos 3 anos, relatórios das vezes que ele tinha subornado a polícia para ignorar chamadas, uma lista de pessoas que ele tinha ameaçado ao silêncio, incluindo médicos, enfermeiras, vizinhos, até fotografias dela que ele tinha tirado sem ela saber, rastreando-a para o trabalho, para a loja, encontrando Zoe. Ele é obcecado. Arya sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ela virava página após página. Ele é doente. Lorenzo não falou, apenas ficou ali observando-a. Então ele disse calmamente, ele está me investigando também. Arya olhou para cima, olhos arregalados. O quê? Ele sabe que você está comigo, Lorenzo disse. Seu tom é calmo, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Ele sabe quem eu sou, e ele pensa que pode usar isso para me ameaçar. Ele pensa que pode te ameaçar expondo o que você está vivendo com a máfia. Arya sentiu seu sangue gelar. Derek estava ousando ameaçar a máfia. Lorenzo sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso frio de um predador. Ele é arrogante, o filho de uma poderosa família legal criada com dinheiro e conexões. Ele pensa que essas coisas podem protegê-lo de tudo. Ele pausou e olhou para a Arya. Ele está errado. Ra olhou para o arquivo. Então de volta para Lorenzo. Então e agora? Lorenzo puxou uma cadeira e sentou em frente a ela. Pela primeira vez em uma semana, ele estava tão perto. Você tem 2 escolhas, ele disse, sua voz séria. Corra pelo resto de sua vida. Eu posso te levar para algum lugar que Derek nunca encontrará. Uma nova identidade, uma nova vida em um país que ele não pode alcançar. Ele parou. Ou Arya perguntou, sua voz. Ou lute. Lorenzo manteve seu olhar. Use o que ele tem escondido contra ele. Exponha-o para o mundo inteiro. Faça ele perder tudo. Sua reputação, sua família, sua liberdade. Arya olhou para o arquivo, para a evidência de seus 3 anos de inferno. Suas mãos tremeram. Eu não sei como lutar, ela sussurrou. Eu nunca lutei. Eu só sei como correr. Corra e aguente. Eu te ensinarei, Lorenzo disse. Não havia pena em sua voz, apenas certeza. Ariel olhou para ele. Este homem, um chefe da máfia, o que Nova York temia, estava oferecendo para ensiná-la como se levantar. Por 3 anos, ela tinha vivido como uma sombra, com medo, obediente, esperando pela próxima tempestade atingir. Mas talvez fosse hora de parar de correr. Talvez fosse hora de parar de ser uma vítima e começar a contra-atacar. Arya respirou fundo, então olhou para Lorenzo. Me ensine. Arya sabia que Derek estava se aproximando. Ele estava procurando uma maneira de destruí-la, de destruir Lorenzo, de destruir qualquer coisa que ousasse ficar entre ele e o que ele considerava seu. Mas desta vez, ela não correu. Desta vez, ela se preparou. No dia seguinte, Lorenzo a levou para um quarto que ela nem sabia que existia na cobertura. Uma academia particular, espaçosa com pisos de madeira e espelhos cobrindo uma parede. O equipamento estava ordenadamente arranjado em um canto, mas a maior parte do espaço foi deixada aberta. Primeira lição, Lorenzo disse, tirando seu paletó e jogando-o em uma cadeira. Arya estava no meio do quarto, inquieta. Ela nunca tinha lutado em sua vida. Ela nunca tinha resistido.
Por 3 anos, ela só tinha sabido como se curvar para dentro e esperar pela tempestade passar. A primeira coisa que você precisa entender, Lorenzo disse, pisando na frente dela, é que você não tem que ser mais forte que seu oponente. Você só tem que ser mais rápida. E você tem que saber onde golpear. Ele começou a ensiná-la o básico. Como se libertar quando alguém agarrava seu pulso. Quando alguém a abraçava por trás. Quando alguém a imobilizava. Como bloquear de uma maneira que reduzisse o dano. Como atingir os pontos fracos. Olhos, garganta, virilha, joelhos. Os lugares que doem, não importa quão grande a outra pessoa fosse. Arya praticou cada movimento de novo e de novo, até que o suor pontilhava sua testa. Lorenzo era paciente, corrigindo sua postura, explicando cada detalhe. Ele manteve uma distância profissional, tocando-a apenas quando necessário para ajustar sua forma. Mas havia momentos em que essa distância se estreitava, como quando ele estava atrás dela e corrigia a posição de seus braços enquanto ela praticava socar. Sua mão repousou em seu antebraço, quente e firme. Sua respiração roçou perto de sua orelha. Arya sentiu seu coração acelerar, e não por causa do exercício. Ela virou a cabeça ligeiramente e percebeu que Lorenzo estava olhando para ela também. Ambos pararam de respirar por um segundo. Então Lorenzo recuou como se ele tivesse sido chocado. Continue. Sua voz estava um pouco rouca. Eles treinaram por mais um tempo, mas Arya podia dizer que algo tinha mudado. O ar entre eles parecia mais pesado, mais apertado. Lorenzo tirou sua camisa, deixando apenas uma camiseta regata para que ele pudesse se mover mais facilmente. E foi então que Arya os viu. As cicatrizes, elas corriam ao longo de suas costas, longas e profundas, rosa pálido contra sua pele. Não uma ou duas, muitas, como se alguém o tivesse atingido com algo. Um chicote ou um cinto de novo e de novo por um longo período de tempo. Arya não perguntou. Ela sabia que havia feridas que as pessoas não queriam explicar. Ela tinha cicatrizes próprias, talvez não visíveis em sua pele, mas não menos profundas. Mas Lorenzo soube que ela tinha visto. Ele parou, suas costas ainda para ela. Silêncio se estendeu, pesado e cheio de tudo não dito. Meu pai foi morto quando eu tinha 20. Lorenzo disse por fim, sua voz baixa e distante. Eu tive que carregar a família de então em diante. Proteger Diana. Manter o império de colapsar. Estas cicatrizes são o preço de aprender como sobreviver. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez, Arya viu algo mais naqueles olhos cinza. Não frieza, não poder. Dor. Dor antiga cicatrizada, mas nunca verdadeiramente curada. Arya não falou. Ela apenas assentiu. Um pequeno gesto para deixá-lo saber que ela entendeu. Ela entendeu o que significava carregar cicatrizes que ninguém podia ver. Ela entendeu o que significava se tornar forte, porque não havia outra escolha. Eles continuaram treinando, mas o ar tinha mudado. Algo novo sentava entre eles agora. Uma conexão frágil como um fio recém-tecido. Lorenzo corrigiu sua postura novamente, e desta vez a distância entre eles estava tão perto que Arya podia sentir o calor vindo de seu corpo. Ela podia ouvir sua respiração um pouco mais rápida que o normal. Ela olhou para cima e seus olhos se encontraram. 1 segundo, 2 segundos. A tensão era tão espessa, Arya podia senti-la em sua pele. Lorenzo olhou para ela como se ele estivesse lutando consigo mesmo. Então ele recuou abruptamente, como se ele tivesse acabado de tocar fogo. E isso é o suficiente por hoje. Sua voz quebrou ligeiramente. Você deveria descansar. Ele pegou seu paletó e deixou a academia rapidamente sem olhar para trás. Arya estava ali sozinha, seu coração ainda batendo forte, sua pele ainda quente onde ele a tinha tocado. Ela entendeu agora. Lorenzo não era frio. Ele não era insensível. Ele estava mantendo sua distância, não porque ele não se importava, porque ele se importava demais. Ele estava se protegendo, assim como ela.
Duas pessoas que tinham sido feridas, ambas com medo. Ambos tinham construído muros ao redor de seus corações. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem curar juntos. Uma manhã, tudo mudou. Arya estava sentada na sala de estar com seu café quando a porta da cobertura se abriu. Enzo invadiu, seu rosto tão grave que Arya nunca o tinha visto assim antes. Ele nem olhou para ela, seus olhos fixos apenas em Lorenzo, que estava perto da janela. Chefe, você precisa ver isto, Enzo disse, empurrando um tablet em direção a Lorenzo, sua voz tensa como um arame. Agora mesmo. Lorenzo o pegou e Arya observou sua expressão mudar de calma para rígida. Mandíbula cerrada, olhos escurecendo. Ele olhou para cima e seu olhar a encontrou. Algo naquele olhar fez Arya se levantar, fez ela se aproximar. O que é? Ela perguntou, seu coração começando a disparar. Lorenzo não respondeu. Ele apenas segurou o tablet para ela. E quando Arya olhou para a tela, seu mundo colapsou. Um vídeo. Um vídeo dela em uma situação pornográfica. Arya viu seu próprio rosto, seu próprio corpo, fazendo coisas que ela nunca tinha feito. Não era ela. Ela sabia que não era ela, mas parecia com ela de uma maneira que a fazia arrepiar. Cada característica, cada expressão, cada menor detalhe, um deepfake. Derek tinha feito um deepfake. O tablet escorregou de suas mãos. Arya tropeçou para trás, pernas tremendo. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Virou viral, Enzo disse, sua voz baixa e grossa com fúria. Por toda a mídia social, a mídia está circulando. Eles sabem que ela está morando aqui. Arya sentiu como se não conseguisse respirar. Ela pensou no que aconteceria a seguir. Pessoas veriam aquele vídeo. Velhos amigos, ex-colegas de trabalho, Zoe, todos. Eles pensariam que era ela. Eles acreditariam que era real. Nas horas que se seguiram, Arya assistiu sua vida ser desenterrada diante de seus olhos. A mídia se moveu como abutres que tinham sentido o cheiro de sangue. A mulher misteriosa vivendo com o chefe da máfia Lorenzo Castellano. Sua identidade exposta, seu passado dissecado. Tudo o que ela tentou manter escondido agora exposto para o mundo inteiro olhar. E aquele vídeo maldito, em todo lugar. Derek não queria apenas ela de volta. Ele queria arruiná-la completamente, minuciosamente. Se ele não podia tê-la, então ninguém tinha permissão para tê-la. E se ela ousasse deixá-lo, ela pagaria. E mais do que isso, Enzo adicionou, sua voz tensa com esforço. O vídeo foi enviado para nossos parceiros de negócios também, junto com uma mensagem: esta é o tipo de mulher que Dom Castellano protege. Lorenzo permaneceu perfeitamente imóvel. Mas Arya podia ver a fúria fervendo sob aquela superfície fria. Derek não estava apenas atacando-a. Ele estava atacando Lorenzo também. Ele estava tentando destruir tudo. Sua reputação, o trabalho de Lorenzo, qualquer coisa que ele pudesse alcançar. Alguns parceiros estão se retirando. Enzo continuou. Eles não querem estar ligados a um escândalo. Lorenzo permaneceu em silêncio, mas Arya viu sua mão se fechar em punho. Não por causa de sua reputação, não por causa de dinheiro, por causa dela, porque ela estava sendo machucada. E foi então que Arya quebrou. Ela afundou no sofá e as lágrimas começaram a cair. Ela tinha tentado ser forte por semanas. Tentou não chorar, tentou acreditar que ficaria tudo bem. Mas agora ela não podia mais. Por que ele não me deixa ir? Sua voz se quebrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu parti. Eu não quero mais nada dele. Por que ele não me deixa em paz? Lorenzo estava ali observando-a chorar. Arya podia ver desamparo em seu rosto, como se ele não soubesse o que fazer. Ele era um homem que podia comandar todo um império da máfia. Mas na frente de uma mulher se desfazendo. Ele não tinha resposta. Então ele fez algo que ele nunca tinha feito. Lorenzo cruzou o quarto,
sentou ao lado dela e a puxou para seus braços. Arya ficou rígida por um segundo. Então ela cedeu. Ela chorou contra ele. Chorou por tudo que Derrick tinha roubado dela. Chorou pela duração de sua cativeiro. Chorou por aquele vídeo e a vergonha que ele carregava. Chorou pela menina que ela tinha sido e pela mulher quebrada que ela tinha se tornado. E pela primeira vez, ela não se sentiu fraca por isso porque Lorenzo estava aqui. Porque ele não a afastou, não disse para ela parar, não ofereceu palavras vazias. Ele apenas a segurou, um braço em suas costas, a outra mão repousando em seu cabelo, e ele a deixou chorar até que não houvesse mais lágrimas. Quando Arya finalmente levantou seu rosto, olhos inchados e vermelhos, ela encontrou Lorenzo olhando para ela. E naqueles olhos cinza, ela viu raiva. Não o tipo que inflamava e se apagava. O tipo que era frio, profundo e absoluto. Eu vou fazê-lo pagar, Lorenzo sussurrou, sua voz tremendo com raiva contida. Ele lamentará o dia em que te tocou. Arya olhou para ele. Você vai matá-lo? Lorenzo balançou a cabeça lentamente. Não, a morte é muito fácil. Eu vou fazer algo pior. Ele levantou sua mão e enxugou as lágrimas de sua bochecha tão gentilmente. Arya mal sentiu. Confie em mim. Lorenzo não perdeu tempo. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião de emergência no escritório da cobertura. Arya nunca tinha entrado neste quarto antes. Era largo com uma longa mesa de conferência feita de madeira escura e uma grande tela montada na parede. E agora estava cheio de pessoas. Enzo estava perto da porta, seu olhar afiado varrendo cada pessoa enquanto elas entravam. Um jovem com óculos e um laptop foi introduzido como Marco, o melhor especialista em tecnologia que o dinheiro podia comprar. Uma mulher de meia-idade em um terno cinza. A advogada da família Castellano era chamada Victoria, e ela parecia cada pedaço tão fria quanto Lorenzo. Havia alguns outros que a Arya não conhecia pelo nome, mas ela podia adivinhar quem eles eram. Pessoas que trabalhavam para Lorenzo, pessoas que fariam qualquer coisa que ele ordenasse. A Arya estava no canto, sentindo-se deslocada entre eles. Ela era apenas uma menina órfã, uma ex-enfermeira, uma vítima de abuso. Ela não pertencia a este mundo. Mas então Lorenzo olhou para ela e disse: Você conhece Derrick melhor do que qualquer um neste quarto. Seu tom não era um pedido. Era uma declaração. Eu preciso de sua ajuda. A Arya engoliu em seco, então assentiu. Ela caminhou até a mesa e sentou. Pela primeira vez em sua vida, ela não era uma vítima passiva esperando por alguém para salvá-la. Ela era parte do plano. Ela tinha uma voz. Ela contou a eles tudo o que sabia sobre Derrick. Seus hábitos. Ele acordava às 6 horas, malhava às 7 horas, ia para seu escritório às 9 suas fraquezas. Ele era viciado em controle. Ele não suportava ninguém desafiando sua autoridade. Ele perderia a calma se fosse encurralado. As pessoas em quem ele confiava, seu assistente pessoal chamado Jason, seu melhor amigo da faculdade chamado Marcos, e claro, seus pais, os lugares que ele ia, o clube de golfe nos fins de semana, seu restaurante italiano favorito no Upper East Side, o apartamento da amante que ele pensava que Arya não sabia. Lorenzo ouviu e absorveu cada detalhe. Ele não interrompeu, ele não julgou, ele apenas ouviu. E quando Arya terminou, ele assentiu para Marco. Encontre a fonte do vídeo. Eu quero saber onde foi feito, quem o fez e quem pagou por ele. Marco martelou em seu teclado como um homem possuído por 2 horas seguidas. Arya sentou ali bebendo café que esfriou, esperando. Lorenzo não saiu do quarto, não checou seu telefone, não fez nada, exceto esperar pelo resultado. Finalmente, Marco olhou para cima, sua expressão em partes iguais, atordoada e triunfante. Encontrou. Ele jogou as descobertas na tela grande. O vídeo foi produzido por uma empresa de IA chamada Synex, especializada em deepfake e manipulação de vídeo. E aqui está a parte interessante. Derek Thornton possui 15% dessa empresa.
Arya sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Derek não tinha apenas contratado alguém para fazer o vídeo. Ele possuía a empresa que o fez. A mais, Marco continuou. Eu encontrei e-mails entre Derek e o diretor executivo da Synthix. Derek pessoalmente encomendou este vídeo, especificamente um vídeo de Arya Mitchell, usando fotos de suas antigas contas de mídia social. Prova clara. Ele colocou os e-mails na tela, os registros de transferência, tudo documentado, impossível de negar. Derek tinha assinado sua própria sentença com sua própria mão. Arya olhou para a evidência e sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais medo. E não era humilhação. Era raiva. Raiva que ela tinha estado suprimindo por uma eternidade. O que você vai fazer com Derek? Ela perguntou a Lorenzo, sua voz tremendo ligeiramente. Não de medo, do fato de que ela não tinha certeza se queria ouvir a resposta. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Arya o observou e se perguntou se este era o momento em que ela finalmente veria o verdadeiro diabo de Lorenzo Castellano. Se ele tivesse ordenado que Derek fosse morto, se ela teria que testemunhar, se ela queria. Eu não vou matá-lo, Lorenzo disse por fim. E Arya não sabia se sentia alívio ou desapontamento. A morte é muito fácil, muito rápida. Ele não sentiria nada. Então, o que você vai fazer? Lorenzo olhou para ela, olhos cinza frios como gelo. Eu vou deixar o mundo inteiro ver o que ele realmente é. Expor cada crime que ele já enterrou. Abuso, suborno, ameaças, o vídeo falso, tudo isso. Ele se levantou e caminhou até a janela com vista para Manhattan. Ele perderá tudo. A reputação que ele construiu sua vida inteira. Sua família virará as costas. Sua carreira colapsará. Sua liberdade será tirada. E ele terá que viver com isso todos os dias na prisão, sabendo que todos sabem quem ele é. Lorenzo se virou de volta para ela. A morte acaba com a dor. Eu quero que ele viva dentro dela. Arya olhou para ele e entendeu que isto não era misericórdia. Isto era crueldade em um nível diferente. E ela não sabia se isso a fazia ter medo ou ser grata. O plano se desenrolou ao longo dos dias que se seguiram. Victoria preparou o arquivo do caso legal. Marco reuniu mais evidências digitais. Enzo coordenou mão de obra para manter Derek sob vigilância. Tudo estava se encaixando. Lorenzo olhou para Arya. Você está pronta? Arya assentiu, seu coração acelerando, mas suas mãos não tremiam mais. Eu estou pronta. Mas nenhum deles sabia que em algum lugar na cidade, Derek estava preparando seu próximo movimento também. E desta vez, ele não viria por Arya. Ele viria pela pessoa com quem Arya se importava. Arya ligou para Zoe como ela sempre fazia naquela tarde. O telefone tocou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sem resposta, ela ligou novamente. Nada. Novamente, ainda silêncio. O coração de Arya começou a bater mais forte. Zoe sempre atendia. Não importa o que ela estivesse fazendo. Não importa onde ela estivesse. Zoe sempre atendia às chamadas de Arya. Essa era a regra delas. Especialmente agora, o telefone de Arya vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela abriu e o mundo parou. Uma foto. Zoe, sua melhor amiga, estava sentada em uma cadeira de madeira, suas mãos amarradas atrás de suas costas, fita adesiva sobre sua boca. Os olhos de Zoe estavam arregalados de terror, e havia sangue seco em sua testa. Abaixo da imagem estava uma mensagem. Venha sozinha ou ela morre. Um endereço seguido. Um armazém nos arredores de Manhattan. Você tem 2 horas. Derek. Arya não precisava ver o nome do remetente para saber quem era. Ela estava ali enraizada no chão, suas mãos tremendo tão mal que ela quase deixou cair o telefone. Não, não, Zoe. Qualquer qualquer coisa, mas não Zoe. Zoe era a única que restava ao lado dela depois de 3 anos de inferno. A única pessoa de quem Derek não podia a cortar. A única pessoa que acreditou nela, a apoiou, a amou sem condições, e agora Derek tinha Zoe.
Arya correu para a sala de estar onde Lorenzo estava conversando com Enzo. Ela não conseguia soltar as palavras. Ela apenas empurrou o telefone em direção a ele. Lorenzo olhou para a tela e ela viu sua mandíbula apertar. Enzo se inclinou sobre seu ombro, então praguejou em italiano. Eu tenho que ir, Arya disse, sua voz tremendo, mas determinada. Agora mesmo, eu tenho que chegar lá. Não, Lorenzo disse, sua voz dura como aço. É uma armadilha. Ele te quer sozinha, para que ele possa fazer o que quiser com você. Eu não me importo se é uma armadilha ou não, Arya gritou, lágrimas começando a lhe escorrer. Essa é Zoe, minha amiga, a única pessoa que ficou quando todos os outros foram embora. Eu não posso deixá-la morrer por minha causa. E o que você fará quando chegar lá? Lorenzo retrucou, sua voz mais alta do que ela jamais tinha ouvido. Deixe ele matar vocês duas. Você pensa que pode enfrentar Derek Thornton sozinha? Eu não sei, Arya gritou. Eu não sei o que farei, mas eu não posso sentar aqui e deixar Zoe morrer. Ela está lá por minha causa. Se eu não tivesse corrido, se eu não tivesse vindo aqui, Derek nunca a teria tocado. Isto é minha culpa. Ela girou em direção à porta, pronta para disparar. Mas Lorenzo agarrou seus ombros e a virou de volta para ele. E pela primeira vez, ela viu algo mais em seus olhos. Não frieza, não controle, pânico, medo. E você pensa que eu posso te deixar morrer? Lorenzo disse, sua voz tremendo. Você pensa que eu posso ficar aqui e assistir você entrar naquela armadilha sozinha? A Arya ficou imóvel. Ela olhou para ele e viu o que ele tinha estado escondendo por semanas. Lorenzo percebeu o que ele tinha dito. Ela podia ver o momento em que ele queria tirar isso de volta. Queria reconstruir o muro. Queria retornar à máscara familiar de indiferença. Mas ele não o fez. Você importa para mim, Arya. Sua voz ficou rouca. Mais do que você pensa. Mais do que eu quero admitir. Silêncio pesado se instalou sobre o quarto. Enzo se retirou silenciosamente, deixando-os sozinhos. Arya olhou para Lorenzo, o homem que a tinha salvado naquela noite chuvosa, que a tinha dado abrigo, que a tinha ensinado a lutar, que a tinha segurado enquanto ela chorava. E ela entendeu. Ela entendeu que ele estava com medo também. Não de Derek, de perdê-la. Então me ajude, Arya disse, sua voz suavizando. Não me pare. Me ajude a salvar Zoe. Lorenzo a estudou por um longo momento. Olhos cinza cheios de emoções que ela não conseguia ler completamente. Então ele assentiu. Nós a salvaremos, mas nós o faremos do meu jeito. Dentro da próxima hora, o plano foi estabelecido. Arya apareceria sozinha no armazém, exatamente como Derek exigiu, mas ela usaria um dispositivo de rastreamento e um microfone de gravação. A equipe de Lorenzo cercaria o local antes do tempo, escondida no escuro, esperando. A polícia tinha sido notificada. Eles chegariam no momento certo para prender Derek com evidência completa. Você será a isca, Lorenzo disse, seu olhar nunca deixando o dela. Mas você nunca estará sozinha. Eu prometo. Eu estarei bem do lado de fora. Se algo acontecer, eu entrarei imediatamente. Arya assentiu, forçando para baixo o medo alojado em sua garganta. Ela olhou para Lorenzo e ela soube que poderia ser a última vez que ela o veria. Se isto não funcionasse, Lorenzo se aproximou e segurou sua bochecha. Sua mão estava quente e firme, e Arya se perguntou por que tinha levado tanto tempo para ela perceber o quanto ela queria o toque dele. Vai funcionar, Lorenzo disse, sua voz caindo para um sussurro. Eu não vou te perder. Então ele se inclinou e beijou sua testa. Gentil, cuidadoso, uma promessa silenciosa. Quando ele se afastou, Arya viu algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. E ela soube que não importa o que acontecesse esta noite, tudo entre eles tinha mudado. Eles partiram. O armazém ficava nos arredores de Manhattan, longe das luzes da cidade, engolido pela escuridão. Arya saiu do carro sozinha, ou pelo menos ela parecia sozinha. Ela sabia que Lorenzo e sua equipe estavam em algum lugar nas sombras, observando cada movimento dela, mas ela não podia vê-los,
e isso fez seu coração bater forte dentro de seu peito. Ela empurrou a porta de metal enferrujada e entrou. Dentro, estava escuro, o ar úmido e frio. Uma única lâmpada pendurada no meio do armazém, lançando uma fraca luz amarela. E sob aquela luz, Arya viu Zoe. Sua amiga sentou em uma cadeira de madeira, mãos amarradas atrás de suas costas, fita adesiva sobre sua boca. Quando Zoe viu Arya, seus olhos se arregalaram. Alívio e terror se emaranharam. Ela tentou dizer algo através da fita, mas apenas abafado. Sons quebrados saíram. Arya queria correr para ela imediatamente. Mas ela sabia que não podia. Ainda não. Eu sabia que você viria. A voz veio da escuridão, e Arya sentiu o sangue em suas veias gelar. Dererick deu um passo à frente, um sorriso enlouquecido em seus lábios. Ele usava uma camisa branca e calças pretas, ainda polido como sempre, como se ele não tivesse acabado de sequestrar uma mulher inocente. Como se ele não fosse o diabo com quem Arya tinha vivido por 3 anos. Eu sabia que você viria, Dererick disse, circulando Arya como um predador. Você é sempre muito fraca, muito fácil de manipular. Isso é o que eu amo em você. Arya ficou imóvel, forçando sua respiração sob controle. Ela podia sentir o dispositivo de gravação contra sua pele, capturando cada palavra que Dererick disse. Continue falando, ela pensou. Deixe o mundo inteiro ouvir quem você realmente é. Você pensa que pode me deixar, Dererick continuou, sua voz deslizando de doce para cruel. Você pertence a mim, Arya. Você sempre pertencerá a mim. Você não é nada sem mim. Uma órfã que ninguém ama. Sem família, sem dinheiro, sem futuro. Eu te dei tudo. Um lar, status, uma família. E você me paga correndo para aquele bastardo da máfia. Ele parou na frente dela, seus olhos brilhando com loucura. Você pensa que ele te ama. Ele está apenas te usando, assim como todos os outros. Ninguém realmente te ama, Arya. Apenas eu. Apenas eu posso te aguentar. Arya ouviu aquelas palavras. Palavras que 3 anos atrás a tinham feito chorar. Palavras que 2 anos atrás a tinham feito acreditar que ela era inútil. Palavras que 1 ano atrás a tinham feito pensar que ela merecia ser agredida. Mas agora elas não tinham poder. Ela tinha ouvido Lorenzo dizer que ela importava para ele. Ela tinha sentido o beijo em sua testa, gentil e cheio de promessa. Ela tinha aprendido como ficar em pé, como bloquear, como lutar. Ela não era a menina fraca que ela tinha sido 3 anos atrás. Eu não pertenço a ninguém, Arya disse, sua voz tão firme. Ela surpreendeu até a si mesma, e especialmente não a você. Dererick ficou imóvel por um segundo. Ele não estava acostumado com Arya respondendo. Ele não estava acostumado com ela encontrando seus olhos sem tremer. Então a fúria irrompeu em seu olhar, e sua mão se estendeu por instinto, mirando em sua bochecha. O tapa que ele desferiu centenas de vezes ao longo de 3 anos. Mas desta vez foi diferente. Arya bloqueou. Ela levantou seu braço bem a tempo e pegou seu pulso. Exatamente da maneira que Lorenzo a tinha ensinado. O impacto ainda doeu, mas ela não caiu. Ela permaneceu de pé. Ela manteve seus olhos em Derek. Ela sorriu. Você não me assusta mais. Dererick estava ali com seus olhos arregalados, como se ele não pudesse acreditar no que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez em 3 anos, Arya não se encolheu na frente dele. Pela primeira vez, ela se manteve ereta e o enfrentou como uma igual. E Dererick não sabia o que fazer com isso. Naquele exato momento, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Lorenzo entrou primeiro, Enzo e sua equipe logo atrás dele. Lanternas varreram o espaço, cortando através do escuro. Dererick se virou para correr, mas Enzo já estava lá, bloqueando-o. Um soco no estômago dobrou Derek. Um chute na perna o derrubou no chão. Antes que Dererick pudesse reagir, ele foi imobilizado, seus braços torcidos atrás de suas costas. Arya não assistiu. Ela correu para Zoe.
mãos tremendo enquanto ela desamarrava as cordas e arrancava a fita. Zoe começou a soluçar e jogou seus braços ao redor de Arya no momento em que suas mãos estavam livres. Eu estava tão assustada. Zoe sufocou. Eu pensei que ele ia me matar. Eu pensei que você não estava vindo. Acabou, Arya disse, segurando-a perto, lágrimas escorrendo por seu próprio rosto. Ele não pode mais nos machucar. Você pensa que isto acabou? A voz de Dererick ressoou, enlouquecida e cheia de ódio. Ele estava de joelhos no chão, segurado firmemente por Enzo, mas ele ainda estava sorrindo. Minha família não vai deixar você se safar com isto. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o poder da família Thornton. Lorenzo deu um passo à frente e ficou na frente de Derek, olhando para ele com olhos frios como gelo. Sua família estará muito ocupada salvando a si mesmos, Lorenzo disse, sua voz calma. Quando toda a evidência do que você fez se tornar pública, abuso, suborno, intimidação de testemunhas, o vídeo deepfake, sequestro, você pensa que seus pais sacrificarão sua reputação para te salvar? Naquele exato momento, sirenes de polícia uivaram lá fora, rasgando pela noite. Arya segurou Zoe mais apertado, observou Dererick ser arrastado embora e, pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu livre. A polícia inundou o armazém apenas minutos depois das sirenes. Lorenzo os tinha avisado com antecedência, dando o endereço exato e o momento exato. Tudo se desenrolou exatamente como planejado. E não era apenas a polícia. Atrás deles, Arya viu os flashes estroboscópicos de câmeras, equipamentos de vídeo, repórteres pressionando para capturar cada segundo. Lorenzo tinha convidado a mídia. Ele queria que o mundo inteiro testemunhasse. Derek foi formalmente algemado. Mas isso era apenas o começo. Bem ali na cena, na frente da polícia e de dezenas de câmeras, Lorenzo liberou tudo. Victoria, sua advogada, deu um passo à frente com um arquivo grosso. Ela leu cada acusação em voz alta, cada peça de evidência, não deixando nada de fora. O vídeo deepfake que Dererick tinha espalhado online era falso. Prova mostrou que Dererick o tinha encomendado pessoalmente da Syntax, a empresa em que ele detinha ações. E-mails, registros de transferência, tudo foi exibido em uma tela grande que a equipe de Lorenzo já tinha montado. A história de 3 anos de abuso, fotografias das lesões de Arya, contusões florescendo escuras em sua pele, costelas quebradas, um lábio inchado, pulsos enegrecidos com contusões. Relatórios médicos do hospital que a família de Dererick tinha pago para silenciar. As mensagens ameaçadoras que Dererick tinha enviado a Arya por meses. Palavras cheias de veneno, controle e promessas de matá-la se ela alguma vez ousasse sair. Subornos pagos ao hospital para enterrar o incidente quando as costelas de Arya foram quebradas 2 anos antes. O nome do médico, a quantia, as datas, tudo registrado em detalhes claros. E agora, o sequestro de Zoe Parker. Mais uma acusação, mais uma peça de prova. Dererick estava ali com suas mãos algemadas atrás dele, seu rosto branco como papel. Ele observou seu império de mentiras colapsar na frente de seus olhos, peça por peça, imparável. Tudo o que ele tinha tentado esconder, cada crime que ele tinha acreditado que nunca seria descoberto, estava lá agora exposto para o mundo inteiro ver. Um carro de luxo parou do lado de fora do armazém. Os pais de Dererick saíram, os advogados mais poderosos de Nova York, os que tinham protegido seu filho por anos. Mas desta vez era diferente, a evidência era demais, muito clara, muito pública. Eles não podiam fazer nada. Eles estavam ali, rostos duros como pedra, silenciosamente observando seu filho ser levado embora. Nem uma palavra de defesa, nem um único gesto de interferência. Eles sabiam que a batalha estava perdida antes de começar. Você vai se arrepender disto, Dererick gritou enquanto a polícia o arrastava em direção à viatura.
Eu juro que você vai se arrepender disto, Arya. Isto não acabou. Arya olhou para ele. O homem que uma vez a tinha aterrorizado tão mal que ela mal ousava respirar. O homem que tinha controlado cada canto de sua vida. O homem que a tinha feito acreditar que ela era inútil, que ela merecia ser agredida, que ninguém jamais a amaria exceto ele. Ela não falou. Ela não precisava. Ela apenas estava ali, coluna reta, queixo erguido, e olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto nela antes. O olhar de alguém que tinha vencido. Você perdeu. A mídia se virou para Lorenzo. Dezenas de perguntas gritadas de uma vez. Dom Castellano, você pode nos contar sobre seu relacionamento com a senhorita Mitchell? Por que você decidiu liberar esta evidência? Você tem algum comentário sobre as alegações de que você é um chefe da máfia? Lorenzo não respondeu. Ele apenas colocou uma mão nas costas de Arya, gentil mas firme, e a guiou pela multidão. Enzo se moveu à frente para abrir um caminho. Zoe ficou perto atrás. Eles entraram no carro e foram embora, deixando Derek, seus pais, e os destroços de seu império para trás. Pela primeira vez em 3 anos, Arya se afastou sem olhar para trás. Alguns dias se passaram. A tempestade começou a acalmar. Derek Thornton estava sentado em uma instalação de custódia esperando pelo julgamento. A lista de acusações contra ele era tão longa que seu advogado teve que solicitar mais tempo para preparar uma defesa. Sequestro, abuso, assédio, distribuição de conteúdo fabricado, suborno, intimidação de testemunhas. Cada acusação era outro tijolo no muro da prisão que ele enfrentaria por anos a vir. A família Thornton, os poderosos advogados que uma vez acreditaram que podiam comprar todo o sistema de justiça, publicamente cortaram laços com Derek. Eles emitiram uma declaração à imprensa condenando as ações de seu filho, alegando que eles não sabiam nada sobre os crimes que ele tinha cometido. Qualquer coisa para salvar o que restava do nome da família. Derek estava sozinho agora. A maneira como Arya tinha estado sozinha por 3 anos. A mídia mudou a maneira como eles olhavam para Arya. Da mulher misteriosa vivendo com um chefe da máfia, ela se tornou uma corajosa sobrevivente, uma vítima de abuso que tinha se levantado e exigido justiça. Artigos elogiando sua coragem apareceram em todo lugar. O vídeo deepfake foi tirado do ar, e as pessoas que o tinham compartilhado estavam agora se desculpando. Zoe estava em casa, segura. Ela mandava mensagem para Arya todos os dias, às vezes apenas um emoji de coração, às vezes uma longa mensagem sobre seu dia. A amizade delas permaneceu firme, ainda mais forte depois de tudo o que elas tinham suportado juntas. Acabou. Arya estava no quarto da cobertura, olhando para a mala embalada e esperando na cama. Ela podia partir agora, segura, livre. Começar de novo em algum lugar novo. Em algum lugar onde ninguém sabia seu nome. Em algum lugar onde ela pudesse construir uma vida do zero. Não havia mais nada aprendendo aqui. Passos atrás dela. Arya se virou e viu Lorenzo na porta, seu olhar caindo sobre a mala. Ela esperou que ele dissesse algo, para pedir para ela ficar, para implorar, para persuadir. Mas ele não o fez. Você pode ir onde quiser, Lorenzo disse, sua voz calma, mas algo tremendo por baixo dela. Eu me certificarei de que você esteja segura onde quer que você esteja. Arya olhou para ele, então para a mala, então de volta para ele. Ela tinha estado correndo sua vida inteira, fugindo do orfanato no momento em que ela fez 18, fugindo da solidão para os braços de Derek, fugindo de Derek naquela noite chuvosa. Quando ela pararia de correr? E se eu quiser ficar? Arya perguntou, sua voz tão suave quanto um suspiro. Lorenzo ficou imóvel. Ela podia ver que ele não ousava acreditar no que ele tinha acabado de ouvir, como se ela tivesse falado em uma língua que ele não podia entender. E se eu quiser estar aqui? Arya deu um passo mais perto. Com você. Lorenzo estava imóvel.
Então ele se moveu em direção a ela lentamente, como se ele estivesse com medo de que ela desaparecesse se ele viesse muito rápido. Ele parou na frente dela, levantou sua mão, então congelou no meio do caminho como se ele não ousasse tocá-la. Você tem certeza? Sua voz ficou rouca. Minha vida é perigosa. Eu sou um homem perigoso. Você merece mais do que isto. Arya pegou sua mão pairando e a colocou contra sua bochecha. Sua pele estava quente sob sua palma e ela o sentiu tremer ao contato. Eu nunca estive mais certa de nada. Eles estavam ali se encarando no quarto silencioso. Não havia mais barreiras entre eles, nenhum inimigo à espreita lá fora, nenhuma razão restante para manter a distância, apenas o som de sua respiração e o pequeno espaço os separando. A mão de Lorenzo ainda estava na bochecha de Arya, quente e tremendo. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu tudo o que ele tinha estado escondendo todo este tempo. Medo, anseio e amor. O tipo de amor que ele não sabia o que fazer com. Eu não sei como amar alguém da maneira certa. Lorenzo disse, sua voz baixa e entrelaçada com dor. Ele olhou para baixo como se confessando um pecado. Eu só sei como proteger, controlar, possuir. Foi assim que eu fui criado. Foi assim que eu aprendi a sobreviver neste mundo. Ele parou e respirou fundo. Eu construí muros ao redor de mim mesmo depois que meu pai morreu. Ninguém era permitido entrar. Ninguém era permitido perto o suficiente para me machucar. Eu pensei que isso era força. Eu pensei que era a única maneira de permanecer vivo. Lorenzo levantou seu olhar para o dela. E naqueles olhos cinza, a Arya viu uma verdade crua que ele nunca tinha mostrado a ninguém. Mas você me faz querer ser diferente. Você me faz querer derrubar aqueles muros. Você me faz querer aprender a amar sem machucar. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que eu já enfrentei. A Arya sentiu sua garganta apertar. Ela o entendeu. Ela entendeu aquele medo porque ela o tinha carregado em seu próprio coração desde que sua aprovação começou. Eu tenho tido medo do amor por tanto tempo. Ela disse, sua voz tremendo. Dererick me fez pensar que amor significava dor. Medo. Me perdendo. Se tornando a sombra de outra pessoa. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. Eu pensei que nunca mais confiaria em ninguém. Eu pensei que viveria minha vida inteira com medo, fugindo de qualquer um que tentasse se aproximar. Ela se moveu mais perto de Lorenzo, perto o suficiente para sentir sua respiração contra seus lábios. Mas com você, eu não tenho medo. Eu só tenho medo de uma coisa. De quê? Lorenzo perguntou, sua voz baixando para um sussurro. Perder você? Lorenzo inspirou fundo, como se suas palavras o tivessem atingido no peito. Ela podia vê-lo tentando segurar o que surgia dentro dele, tentando se manter firme, tentando não desmoronar. Ele levantou sua mão e roçou sua bochecha. Gentil, como se ele temesse que ela pudesse se estraçalhar sob seu toque. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz tremeu. Eu sou máfia, Arya. Minha vida é perigosa. Cada dia poderia ser o último. Você merece mais do que isto. Você merece uma vida normal, segura com um homem normal, não eu. Nunca deveria ser eu. Você merece escolher. Arya o interrompeu, sua voz firme mesmo, enquanto as lágrimas continuavam caindo. E eu escolho você. Silêncio. Lorenzo a encarou como se procurando por hesitação. Medo. Qualquer coisa que provaria que ela não estava verdadeiramente certa. Mas ele não encontrou nenhum. Apenas resolução. Apenas amor. Ele segurou seu olhar uma última vez, como se dando a ela uma chance final de mudar de ideia. Então ele se inclinou e a beijou. O beijo não era gentil. Não era cuidadoso. Não era hesitante como um primeiro beijo. Era cheio de dor. Cheio de fome. Cheio de tudo o que eles tinham estado segurando por tanto tempo. Disse o que as palavras não podiam. Eu preciso de você. Eu quero você. Eu te amo e eu nunca vou te deixar ir.
Arya retribuiu o beijo, seus braços deslizando ao redor de seu pescoço, puxando-o mais perto. Ela sentiu cada emoção nele através daquele beijo, e ela se entregou a ele em troca. Quando eles finalmente se separaram, eles estavam ambos respirando com dificuldade. Testa com testa, nariz com nariz, suas respirações se misturando. Lorenzo sussurrou em italiano, sua voz rouca de sentimento. Eu te amo, minha alma. Arya não entendeu o italiano, mas ela não precisava. Ela entendeu o significado em seus olhos. Ela entendeu na maneira como ele a segurava, na maneira como ele a beijava, na maneira como ele tremia quando ele a tocava. Eu te amo também, ela sussurrou de volta. E pela primeira vez em suas vidas, nenhum deles estava sozinho. Algumas semanas se passaram. A vida de Arya tinha mudado completamente. Ela voltou ao trabalho como enfermeira em um hospital em Manhattan, o trabalho que ela amava, o trabalho que Derek a tinha forçado a desistir. Todas as manhãs, ela acordava, colocava seu uniforme e ia trabalhar como qualquer outra pessoa comum. Mas ela não era a menina frágil que ela tinha sido 3 anos atrás. Ela era mais forte, mais confiante e ela sabia que merecia felicidade. Ela ainda vivia com o Lorenzo, mas tudo era diferente agora. Ela não era mais alguém sendo protegida. Não uma hóspede escondida dentro desta luxuosa cobertura. Ela era sua parceira, a pessoa para quem ele voltava para casa todas as noites, a pessoa que ele amava. A vida dele se estabeleceu em um novo ritmo. A Ria trabalhava durante o dia. Lorenzo administrava seus negócios. Eles se encontravam todas as noites, jantavam juntos, conversavam sobre as coisas mais comuns. Às vezes era sobre os pacientes de Arya. Às vezes era sobre o trabalho de Lorenzo, pelo menos as partes que ele podia compartilhar. Às vezes eles apenas sentavam em silêncio um ao lado do outro. E isso era o suficiente também. Uma manhã, Arya entrou na cozinha e parou abruptamente diante de uma cena que a fez pausar. Lorenzo Castellano, o chefe da máfia mais temido de Nova York, estava parado no meio da cozinha, parecendo confuso. Leite estava derramado pelo balcão. Café tinha transbordado da xícara e ele estava segurando um pano de prato, sem saber por onde começar. Arya riu. O som ecoou pela cobertura, uma risada que ela tinha esquecido por muito tempo. Lorenzo olhou para ela, uma sobrancelha levantando. Você está rindo de mim? Eu estou rindo porque eu estou feliz. Arya disse enquanto ela entrou para ajudá-lo a limpar. E Lorenzo sorriu, não o sorriso frio que ele dava ao mundo exterior, mas um real, um sorriso feito apenas para ela. Um sorriso que fez seus olhos cinza clarearem como luz do sol rompendo nuvens. A porta se abriu e Diana entrou. Ela os viu parados no meio da bagunça. Lorenzo tentando limpar leite enquanto Arya ria e ela parou na porta. Quem teria pensado que Dom Castellano podia se apaixonar? Gianna provocou, seus olhos brilhando com malícia. O mundo deve estar acabando. Lorenzo lançou a sua irmã um olhar de aviso, mas não havia a frieza usual nele. Apenas o calor da família. O momento se quebrou quando Enzo entrou, sua expressão grave. O ar no quarto mudou instantaneamente. Lorenzo se endireitou, a suavidade desaparecendo, substituída pelo amanhecer castelano que toda Nova York temia. Chefe, Enzo disse, entregando a Lorenzo um arquivo. Há um problema, Lorenzo o abriu e Arya observou seus olhos escurecerem. O que é? Ela perguntou, seu coração começando a disparar. Lorenzo olhou para ela, então de volta para o arquivo. Derek não estava agindo sozinho, ele disse, sua voz caindo mais baixo. Alguém maior estava por trás. Alguém financiou a empresa Deepfake. Alguém o ajudou a te rastrear. Alguém forneceu informação sobre onde você estava se escondendo. Arya sentiu seu sangue gelar. Ela tinha pensado que tinha acabado. Ela tinha pensado que o pesadelo tinha passado, mas parecia que a escuridão ainda estava à espreita em algum lugar lá fora. Quem? Ela perguntou. Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele olhou para o arquivo onde um nome estava circulado em vermelho.
Alguém com poder, com dinheiro, com motivo, uma nova ameaça. A história não estava terminada. Arya deu um passo mais perto de Lorenzo e pegou sua mão. Nós enfrentamos isso juntos, ela disse, sua voz firme. Lorenzo olhou para ela e ela viu surpresa em seus olhos. Então gratidão. Então amor. Ele beijou sua testa. Juntos, sempre. Então ele fechou o arquivo e o colocou de lado. Mas hoje nós descansamos. Amanhã virá quando vier. Arya se encostou em seu ombro e olhou pela janela onde a luz do sol se derramava na cobertura. A tempestade pode vir, mas eu não tenho mais medo, porque desta vez eu não estou sozinha. Mesmo que a escuridão estivesse observando de algum lugar, Arya sabia uma coisa com certeza. Ela tinha encontrado o lar. Não esta luxuosa cobertura. Não um endereço ou 4 paredes, mas os braços do homem que abriu uma porta de armário em uma noite chuvosa e mudou sua vida para sempre. Lar era onde quer que Lorenzo estivesse. E não importa o que acontecesse, ela nunca mais correria. Ela ficaria e lutaria. Ao lado do homem que ela amava, ao lado do homem que a ensinou que ela merecia ser amada, ao lado do homem que provou que às vezes a pessoa mais perigosa na sala é aquela disposta a queimar o mundo inteiro apenas para mantê-la segura. A história de Arya e Lorenzo pausa aqui por enquanto, mas sua jornada ainda continua. Através desta história, nós aprendemos que mesmo quando a vida nos empurra para os lugares mais escuros, mesmo quando nós fomos machucados além do que parece suportável, ainda há esperança. Ainda há uma chance de se levantar, de nos encontrarmos novamente, de amar e ser amado. Arya nos mostrou que força não significa que você nunca cai. Significa que você sempre se levanta depois de cada tropeço. E às vezes o amor verdadeiro vem dos lugares que menos esperamos. Se esta história tocou seu coração, se você caminhou com Arya através da tensão, o desgosto e a felicidade, por favor, toque em curtir e inscreva-se em nosso canal para que você não perca as histórias mais cativantes a cada dia. Compartilhe este vídeo com amigos que amam histórias românticas para que possamos espalhar histórias significativas juntos. Como esta história te fez sentir? Você já viveu ou testemunhou algo similar em sua própria vida? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Nós realmente queremos ouvir seus pensamentos. Obrigado por ficar conosco através da história inteira. Desejando a você e sua família forte saúde e uma vida cheia de alegria e paz a cada dia. Adeus e até a próxima vez no próximo vídeo.